Olá, queridas e queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Biologia aqui no canal Bio10 com Prof. Juni. Nesta aula nós vamos falar sobre citoplasma celular. Então, já se inscreve no canal e deixa o seu like e vamos lá para mais uma aula. Em aulas anteriores, eu já falei sobre as principais estruturas presentes em células, tá? Em quais tipos de células elas estão presentes, se em células procariontes, se em células eucarionte animal ou vegetal. E aí eu recomendo que vocês voltem lá, assistam essas aulas e continuem aqui, tá? Na última aula nós falamos sobre a parte mais externa da célula, membrana plasmática ou membrana celular, tá? Lembrando que as células eucariontes, elas possuem três partes básicas, que é a membrana plasmática, que foi o que nós falamos na aula anterior, o citoplasma, que é o que nós vamos abordar nessa aula, e o núcleo, que vai ser abordado numa próxima aula, tá bom? A membrana plasmática, ela tem função de delimitar a célula, tá? Do meio externo ao meio interno, tá? E o citoplasma, então, nós vamos falar um pouco sobre essa parte da célula nessa aula. Aqui, nas figuras, nós temos as células, né, procarionte. Essa célula procarionte é, na verdade, uma bactéria, tá bom? E aqui nós temos células eucariontes. Essas células eucariontes são a célula animal, tá? E a célula vegetal. Por que eu trouxe elas aqui? Porque eu quero que vocês observem, né, a complexidade das células eucariontes em relação à célula procarionte. E eu também quero que vocês observem as estruturas que estão presentes em cada uma delas, ok? Eu quero que vocês percebam que o citoplasma, que é essa região aqui na célula eucarionte, tá, animal, e aqui em amarelinho na célula vegetal, é a maior parte da célula, tá bom? Então, as células procariontes, elas são bem simples, enquanto que as células eucariontes, elas são um pouco mais complexas, elas são formadas por várias estruturas, né, que são chamadas de organelas citoplasmáticas. E o que é legal, né, que eu falei lá na aula anterior, é que, por exemplo, existem estruturas, né, que não estão presentes na célula animal, né, ou que não estão presentes na célula vegetal, tá? Então, uma delas, por exemplo, é a parede celular. Aqui na célula vegetal, ela está destacada por essa parte em verde, tá? A parede celular, também presente nas bactérias, tá? E nas células eucarionte animal, não existe parede celular. Uma outra estrutura que está presente em células eucariontes vegetais é aqui o cloroplasto, certo? O cloroplasto que é responsável pela fotossíntese nos organismos clorofilados. No caso, os animais não fazem fotossíntese. Faz? Não, não faz. Então, por isso que as nossas células, por exemplo, elas não têm cloroplasto. Além disso, também tem uma outra estrutura que não está presente nas células animais, que está na célula vegetal, que são os vacúolos. Os vacúolos, na verdade, é uma grande bolsa onde vai armazenar substâncias que são essenciais à célula, né? Principalmente açúcares e ácidos graxos. Então, essa é a principal função do vacúolo, beleza? Essa estrutura também não está presente nas células animais, tá? Ok, então, vamos aqui para o que realmente importa. Isso aqui era só para a gente perceber algumas diferenças entre essas células. Mas vamos lá. O citoplasma, a região da célula, né, que ocupa a maior parte dessa estrutura, né, dessa célula. Então, para quem já usou, né, é bem provável que alguns homens aí já tenham utilizado o gelzinho de cabelo, né, para dar forma ao cabelo, para fazer um penteado legal. E aquele gel é o aspecto bem similar ao aspecto do citoplasma. Então, o citoplasma ele tem um aspecto de gel, tá? Essa parte, né, é a maior região da célula, beleza? Qual a função do citoplasma? A função do citoplasma é armazenar as organelas citoplasmáticas. Exemplos de organelas citoplasmáticas: mitocôndrias, retículo endoplasmático, complexo de Golgi e por aí vai. Tá?
e também realiza atividades celulares. Essa função é importantíssima, tá? Por quê? Porque essas organelas elas precisam, né, dessa substância para que elas se mantenham, né, na célula, em constante atividade. Qual é a composição do citoplasma? Ele é formado principalmente por água, tá? Por isso que nós precisamos beber a água, tomar água constantemente, porque nossas células precisam muito dessa substância. Também formado por moléculas orgânicas, como por exemplo, açúcares, as proteínas e lipídios, beleza? Os açúcares, eles são fundamentais para que as células realizem a sua atividade, né? Desempenhem as suas atividades. Por isso que muitas vezes quando a gente está muito tempo sem se alimentar, recomenda-se, por exemplo, que você faça a ingestão de alimentos que contenham açúcar e que sejam facilmente degradados pelo organismo, como biscoitos, né, que rapidamente eles são quebrados em moléculas que são absorvíveis pelo nosso organismo. E como é que o citoplasma está dividido? Ele está dividido em duas partes, chamada de hialoplasma. E é justamente no citosol onde ficam as organelas citoplasmáticas, tá? Então quer dizer que as organelas elas ficam numa região mais fluida do citoplasma, né? Não é ocupando toda a região do citoplasma, exatamente. Elas ficam apenas na região do citosol, tá? E o citoesqueleto, que está relacionado com a estrutura da célula, com o movimento da célula. Então, nessa parte do citoplasma, vai ficar os microtúbulos, os microfilamentos e as proteínas que dão movimento à célula. Então, nós vimos aqui o que é o citoplasma, que é a maior região da célula, né? Ocupa as organelas, é onde fica localizadas as organelas citoplasmáticas. A função dele é armazenar essas organelas e também é responsável por atividades celulares. A composição, que é água e moléculas orgânicas. A divisão, que é o citosol, onde ficam as organelas citoplasmáticas. E o citoesqueleto, que é a região onde vai ficar proteínas que vão dar estrutura à célula. Tá bom, pessoal? Até mais!